Teve o caso do mercado financeiro que resolveu reagir negativamente e o Lula já teve essa reação aqui, né? Nunca vi um mercado financeiro tão sensível como o nosso, diz Lula. O presidente eleito afirmou que o mercado financeiro ficou nervoso à toa. A Bolsa de Valores registrou queda nesta quinta. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira, dia 10 de novembro de 2022, que o mercado financeiro é sensível e ficou nervoso à toa. Depois do anúncio de novos integrantes da equipe de transição e declarações do petista sobre a regra do teto de gastos, o dólar subiu em relação ao real e a Bolsa de Valores registrou queda. O mercado ficou nervoso à toa. Nunca vi um mercado tão sensível quanto o nosso. É engraçado que esse mercado não ficou tão nervoso nos 4 anos de Bolsonaro, disse Lula na saída do CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil. Vamos ver o trecho desse vídeo, que é bastante importante para a gente entender esse antagonismo do mercado financeiro com o próprio Lula. Vamos lá. Reação do mercado financeiro. O mercado fica nervoso à toa. Eu nunca vi um mercado tão sensível como o nosso. É engraçado que esse mercado não ficou nervoso com 4 anos do Bolsonaro. É isso aí, gente. O mercado não ficou sensível com os 4 anos do Bolsonaro. O petista parou para falar com apoiadores no local e deu declarações para jornalistas. Nesta quinta, Lula questionou a regra do teto de gastos e criticou o que chamou de busca pela responsabilidade fiscal às custas dos mais pobres. Por que as pessoas são obrigadas a sofrer para garantir a responsabilidade fiscal deste país? Por que falam toda hora que é preciso cortar gastos, fazer superávit e cumprir teto de gastos, disse. Depois da declaração, o dólar disparou e fechou o dia perto de R$ 5,4, uma alta de 4,09%. O Ibovespa, o principal índice da B3, Bolsa de Valores de São Paulo, encerrou em queda de 3,35% aos 109 mil pontos na Bolsa. Na saída do CCBB, Lula também foi questionado sobre o andamento da PEC Fura-Teto, articulada para bancar o Auxílio Brasil de R$ 600 em 2023. Ele afirmou que o texto está sendo negociado pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, por Aloysio Mercadante, um dos coordenadores da transição. Mais cedo, nesta quinta, o presidente eleito havia dito que a proposta poderia ser apresentada ainda hoje. Lula também disse que apoiadores do país precisam de paz e de tranquilidade. O povo estava precisando de um pouco de paz, de um pouco de tranquilidade, e eu espero que a gente consiga restabelecer isso no país. O presidente eleito retornará para São Paulo na noite desta quinta. Pela manhã, ele participou do encontro com congressistas da sua coligação e aliados no CCBB. Esse foi Luiz Inácio Lula da Silva criticando o mercado financeiro. Vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, gente, que é muito necessário. 23 pessoas assistindo. Deem likes aqui, que é muito necessário. Tem textos reflexivos importantes sobre essas manifestações. E um deles, gente, é do jornalista Moisés Mendes, lá do Rio Grande do Sul. E vamos conversar, ele que é um grande progressista. A grande imprensa já tenta cercar Lula, por Moisés Mendes. Título de notícia na capa do UOL 2 meses antes da posse de Lula. Como deve ficar a inflação no governo Lula? Preços vão subir? Pergunta ao portal. Imaginem como será o tratamento dessa turma depois de janeiro, se a inflação no novo governo já está subindo antes de Lula assumir. E tem mais na manchete do Estadão, na linha do que a grande imprensa golpista vem tentando dizer a Lula. Mercado alerta petistas para a relevância do segundo escalão do novo Ministério da Fazenda. É o mercado financeiro que perdeu ao apostar em Bolsonaro, alertando sobre o que Lula deve fazer. E ainda tem o editorial da Folha, comemorando a escandalosa distribuição de lucros da Petrobras e lamentando a queda das ações na Bolsa. Mesmo com o anúncio pela Petrobras do pagamento de 43,7 bilhões em dividendos na quinta, dia 3 de novembro, o valor equivalente a cerca de 11% do valor de mercado da empresa, as ações da estatal tiveram forte queda no dia seguinte. A desvalorização de mais de 5% distou do restante do mercado, que subiu 1,08%. A Folha explica que o mercado está preocupado com o futuro da maior companhia do país, ou seja, teme que Lula contenha o escândalo que faz a empresa trabalhar para os ricos vendendo gasolina cara para os pobres. Essa é o cerco que a imprensa já está montando justamente contra
Luiz Inácio Lula da Silva. Então a gente tem que ficar atento, gente. Esse mercado financeiro, ontem eu estava entrevistando o Davi Decac no DCM, esse mercado financeiro são meia dúzia de pessoas. E são a meia dúzia de pessoas que faturaram alto no golpe parlamentar contra Dilma Rousseff, porque aquilo foi um golpe parlamentar, não teve crime de responsabilidade. Então a gente precisa entender direitinho o que é esse mercado financeiro. O Moisés Mendes também escreveu um pouco mais a respeito disso, e eu vou ler outro texto dele aqui, que é bastante importante para a gente continuar acompanhando aqui, ó. Vamos aqui, ó. Garimpeiros da Faria Lima são aliados do Brasil arcaico contra Lula e Armínio Fraga, por incrível que pareça, olha só. O Brasil deformado pelo bolsonarismo uniu a Faria Lima ao empresário médio interiorano, que muitas vezes domina uma cidade inteira, comporta-se como um senhorzinho do século XIX e exerce coação descarada para forçar o voto dos empregados em Bolsonaro. Vão curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, vou curtindo, vou compartilhando, gente, para a gente, todo mundo poder acompanhar. Depois vamos falar um pouquinho do Exército. Forçar o voto dos empregados em Bolsonaro. São donos de empresas com compliance, submissão à satisfação total do cliente e distribuição de lucros. Mas numa eleição como essa, o que são e não o que parecem ser. A Faria Lima e esse Brasil arcaico andam de mãos dadas, arrastando o peso dos restos dos escrúpulos no segundo turno da eleição. O mercado e seus gestores de dinheiro variados viraram aliados do Brasil profundo e dos empreendedores bolsonaristas. Bolsonaro e Paulo Guedes bastam para eles. São o chefe ogro e o seu preposto que entregam o que prometem. Bolsonaro e Guedes fazem bem a grileiros, desmatadores, garimpeiros, bandidos da Amazônia e a Faria Lima. Mas o mercado é amoral. Não, o Brasil é que está cada vez mais imoral mesmo. No outro lado, Lula tem apoio de uma elite econômica liberal, da inteligência de centro que atua ou atuou em grandes corporações, banco, setor público, universidade e toda atividade complexa que envolva a busca por resultados. É uma elite que pode estar agindo por exclusão, não importa. Eles não querem mais Bolsonaro, referências ao liberalismo brasileiro estão com Lula. De Armínio Fraga a Pedro Malan. Por preferência, eles não gostariam que fosse Lula, mas é o que dispõem. Confiam o suficiente em Lula para dizer que com ele enfrentarão a ameaça de degradação total do que resta do país. É mais do que a defesa de uma ideia vaga de democracia. E isso é o que a Faria Lima não alcança. O liberalismo de centro e democrático que apoia Lula sabe que um segundo governo Bolsonaro seria uma tragédia. Essa elite não quer saber da rapinagem da Amazônia por quadrilhas autorizadas pelo governo e se mostra desconfortável com as gangues do orçamento secreto e a desenvoltura das milícias. Mas para a Faria Lima eles são velhos. Por causa da idade, os sentimentos estariam orientando as condutas de Malan, Armínio, Pércio Arida, Helena Landau, Andréa Calabi e Edmar Bracha. É o que explica porque se lê a todo momento que o mercado financeiro e a Faria Lima ainda desconfiam de Lula. Não confiam no sentimentalismo dos velhinhos liberais dos anos 80 e 90 preocupados com a economia, as instituições, a educação, a ciência e o meio ambiente. Parcela majoritária desse mercado granfino paulistano uniu-se ao Brasil interiorano, atrasado, muitas vezes racista, xenófobo e homofóbico. É uma deformação do que poderiam chamar de Brasil empreendedor e dos que fizeram por conta própria. E a parte, pela desculpa do pragmatismo, conecta-se por afinidade com o Brasil dos predadores e da bandidagem da Amazônia. Esse mercado não quer ficar ao lado de Henrique Meirelles, que, segundo Guedes, nem economista é. Quer parceria com os que, nos cantinhos, referem-se a Bolsonaro como o boca de cobra. Quer Guedes confessando, como admitiu publicamente, que o governo Bolsonaro é melhor porque rouba menos do que um governo Lula. Guedes tem a Faria Lima e os assediadores de empregadores na mão, transportadores de mercadorias diversas, fabricantes de vassouras, engordadores de porcos, engarrafadores de azeite, que não é azeite, vendedores de bagulhos chineses. Esses não querem saber o que pensa Armínio Fraga, nem de teto de gastos querem saber. Eles querem a moleza do bolsonarismo, sempre existiram, mas não tinham totem que legitimassem as suas índoles. O Brasil da geração das estrelas liberais dos anos 80 e 90 não influencia e não inspira mais o Brasil dos assediadores de operários. O longo prazo para muitas faces do Brasil arcaico é o domingo que vem.
Foi antes da eleição essa coluna. Eles são a parcela do vale tudo, do liberalismo garimpeiro, a brasileira. A Faria Lima é, não por ideologia, mas por estupidez, a porção fascista do mercado. Texto aí do blog do Moisés Mendes, que é parceiro lá no DCM. Inclusive, vou entrevistá-lo hoje, mas é um cara que sabe resumir muito bem os pontos de tudo que está rolando. Luiz Matos mandou aqui pra gente, mercado vive de oscilações, o Lula nunca escondeu essa visão que ele tem, talvez os nomes cogitados ao Ministério da Economia não agrade eles. Claro que não vai agradar, um dos nomes cotados é o do Fernando Haddad, que é um bom nome, gente, é interessante aqui. Ainda faltam R$30, gente, para nossa meta, se vocês puderem ajudar a gente a bater, é muito importante para a gente ir mantendo aqui as nossas lives. Vão curtindo, vou compartilhando, vou curtindo e vou compartilhando.